Olá, o Sindepres Entrevista de hoje vai falar sobre a oportunidade de fazer uma universidade no Brasil. E para conversar sobre esse tema e explicar para a gente quais são essas oportunidades, nós convidamos Sérgio Fiuza. Ele é diretor de parcerias da startup brasileira Quero Educação. Eu quero lembrar para você que está nos assistindo que esse programa também é transmitido, na verdade, passa na rádio online no endereço www.radiofjr.com.br, além do nosso site, que é o www.tvsindepres.org.br. Sérgio, obrigada pela sua presença aqui. Boa tarde. A gente vai falar aqui de um assunto que muita gente, né, muito brasileiro ansia por isso, né, que é fazer uma universidade, especialmente num tempo de crise como a gente tem vivido, não é verdade, Sérgio? Hoje em dia a situação do país está complicada e uma forma muito boa de se combater isso é sempre estar bem preparado, né, sempre ter uma capacitação boa, uma boa formação, um currículo bom, e as pessoas realmente têm que buscar isso. Então, a nossa empresa está a serviço para ajudar. E para falar dessa oportunidade, a gente não pode deixar de contar aqui a história da empresa Quero Educação, que ela está fazendo o maior sucesso, e a história da empresa, da criação da empresa, por si só já é uma grande inspiração. Por isso, quero começar pedindo para você contar como é que foi a origem da ideia de criar a Quero Educação. Quero Educação, ela surgiu como um embrião lá no ITA, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ali de São José dos Campos. Três alunos, né, que ainda estavam no quarto ano, queriam empreender, fazer uma empresa grande, que fizesse sentido e tivesse no setor de educação, né? No ITA, todo mundo é muito apaixonado. Eu falo que era um dos três. Sim. Então, no ITA, todo mundo é muito apaixonado pela educação e por essa questão de que a educação ela muda o país, né? Então, o primeiro produto que a gente bolou... Quando isso ainda em que éramos, ano, Sérgio, por exemplo? 2006. Tá. O primeiro produto que a gente bolou... Olha como é que a ideia era interessante. A gente ia fazer uma empresa que seria uma rede social para ex-alunos. Tá. Ia começar isso sendo do ITA. E, curiosamente, teve um outro pessoal que teve essa mesma ideia para fazer em Stanford, que virou o Facebook depois. Então, a gente ia fazer a mesma coisa. Mas voltada para ex-alunos, inicialmente. Voltada para ex-alunos, assim como o Facebook era. Sim. Lá em Stanford. E então, à medida em que isso progrediu, a gente descobriu que lá nos Estados Unidos, boa parte da receita das faculdades vinha de ex-alunos. Então, isso criou um ambiente propício para que esse tipo de rede social crescesse. Mas, no Brasil, a preocupação do público como um todo era maior na entrada de alunos. As faculdades tinham 11 milhões de vagas e só 6 milhões de entrantes. Então, a preocupação das faculdades era muito maior. Era, poxa, nós temos um país que tem só 16% da população fazendo ensino superior. E com um número enorme de universidades, né? Isso, e com potencial instalado para esse número ser 40, ou 30 e muito. E país como o Canadá, com mais de 50% do público tendo feito o curso superior. E no Brasil... por um desajuste na capacidade das faculdades de lotar as turmas, dos alunos de encontrarem as faculdades que faziam sentido para eles, não acontecia. Então, essa aproximação entre faculdade e aluno, a gente viu que tinha um espaço muito grande inexplorado nisso. Entendi. Então, a empresa, em 2012, ela mudou o foco, e aí ela foi para esse viés social, de pegar essas pessoas que não estão conseguindo entrar na faculdade, principalmente para a questão financeira. E aí a gente começou a trabalhar com um modelo que até hoje a gente trabalha, que é um modelo de concessão de bolsa de estudos para ocupar as cadeiras ociosas das faculdades com quem não tem dinheiro para pagar. Ô Sérgio, me conta o seguinte, então de 2006 a 2012 foi um modelo, né, projetado inicialmente pelos criadores da empresa. Em 2012, então, vocês mudaram o foco. Isso. E isso de acordo com a percepção dos criadores da empresa, o que estava acontecendo no mercado brasileiro, né? Essa dificuldade das universidades de complementar, né, de lotar ou de preencher as suas vagas, né?
Eu queria que você contasse aqui, então, como é que, na prática, como é que funciona isso hoje? Então, vamos para os números, né? Então, hoje vocês, quem são os parceiros? Eu acho que são muitos, não dá para a gente citar todos, mas em São Paulo tem 100 faculdades com oferta e são 100 faculdades atuando na praça e a gente tem parceria com 85. Ou seja, todas elas têm uma demanda inexplorada, tem vagas. Mas vale para o Brasil todo essa Então, o site ele é um site nacional. São 2.000 faculdades no Brasil, a gente tem parceria com mais de 700. E são faculdades privadas. Para faculdades privadas. Tá. Porque a pública ela não cobra, então as pessoas, se elas têm condição de entrar na pública, elas entram. Okay. Não vai ser por falta de verba, né? Mas, então, são cerca de 2.000 faculdades privadas no Brasil e nós temos parceria com 700 delas. 700 delas. Isso. Tá. E como é que, e hoje, depois desses anos todos, como é que tem sido, por exemplo, o número de procura por parte dos estudantes ou de quem está interessado em entrar num... Esse número, eu imagino que ele tenha triplicado, ele está explodindo, ele quintuplicou do ano passado para cá. A gente vinha dobrando. Tá. Então, a gente vinha dobrando, sempre dobrava de tamanho. Vocês vinham crescendo nesse aspecto. Dobrando. Sim. Até porque é uma empresa jovem, então tem muito que dobrar. Mas do ano passado para esse em específico, a gente quintuplicou. E quintuplicou por uma série de motivos, né? Você tem, primeiro, o fato de que a crise bateu, e aí esse desnível entre o que as pessoas realmente podem pagar por uma faculdade e o preço que a faculdade está colocando ficou um desnível acentuado. O governo, que vinha fazendo um papel importante de pegar alunos que não conseguem colocar na rede pública através do programa de financiamento como o FIES, essa conta acabou não fechando para o governo, e aí ele teve que reduzir os programas. Grandes cortes, diga-se de passagem, Grandes cortes, em quase todos os programas, né? Não foi só no FIES. Exatamente, exatamente. Cortes em cursos técnicos, então a gente tem oferta de técnico, eu não sei um pouco dessa história. Alguns programas foram completamente abandonados pelo governo, porque a conta não fechava mesmo, né? O governo entrando com esse subsídio, às vezes ficava puxado para ele de fazer essa ponte, sendo que, na verdade, a solução teria que ser uma solução no meio termo. A faculdade teria que abrir mão um pouco, a pessoa teria que fazer um esforço um pouco maior. Mais sustentável, diga-se de passagem, né? Para que entre faculdade e aluno a conta feche. Porque se o governo tiver que intervir para sempre, toda vez, essa conta não vai fechar. Não é o papel. Né? O papel do governo é criar uma estrutura robusta que permite que a faculdade eventualmente tenha poucos custos, que a acessibilidade seja boa para o aluno conseguir chegar, mas ele intermediar diretamente na mensalidade, eu acho que tem formas mais ricas de você fazer isso com menos intervenção. Então o que a gente faz muito é isso, é conseguir ajudar a faculdade a entender até que ponto ela pode oferecer uma bolsa de estudo e essa bolsa de estudo ainda fazer sentido para ela do ponto de vista financeiro. Então a gente tem que zelar pela faculdade, senão o nosso negócio não para em pé. E ao mesmo tempo conseguir mostrar para os alunos as opções todas que ele tem. Porque às vezes ele não está estudando, não é porque ele não dá conta de pagar, é que ele nem sabe que tem uma faculdade perto dele, que tem o curso que ele oferece. Então, como um mercado muito pouco profissionalizado, que é o da educação, o que a gente reparou depois de um tempo é que faltava essa organização, faltava um lugar onde a pessoa pudesse entrar e perceber aonde eu posso estudar. Entendi. Eu quero estudar administração aqui no centro de São Paulo. Ele Quais não tinha são as recursos, opções? né, para juntar todas essas informações que aí a Quero Educação faz, exatamente isso, né? Então hoje o nosso site não só é uma plataforma de bolsa, como também ele é uma plataforma de informação. E aí, para isso que a nossa plataforma está caminhando, porque ela já pega outras informações da faculdade. Ela já pega qualidade, já tem indicadores para o aluno poder tomar essa decisão de onde faz mais sentido para ele. Então, pega a distância. Então, hoje o nosso site está muito bom. Permite que eu queria te perguntar o seguinte, a Quero Educação é a startup, muito bem, ela criou também um produto que também é sucesso total, que é o Quero Bolsa, né? Que é exatamente ele que promove esse movimento todo, não é isso? É o principal produto do o principal produto, que é um produto voltado para alunos e faculdades, mas hoje ele está com esse viés de bolsa. Aí tem algumas coisas por vir. Vai ter
possivelmente, né, um dos caminhos que a gente está estudando. O Quero Faculdades, que vai ser um site onde você entende mais a fundo aquela faculdade, você toma melhor a decisão do seu curso. Então, isso é algo que está por vir. Existem outros produtos que a gente vai oferecer para faculdades como CRM, aí entra um pouco naquilo que a gente agrega para a faculdade. E também existem outros vieses, outros mercados em educação que a gente também vai abarcar, que a gente não sabe ainda com qual marca, mas eventualmente a gente vai entrar em ensino médio, a gente vai entrar até em curso de inglês. Então, a nossa visão como um todo é a gente poder ter a pessoa entrando nos nossos sites com o objetivo de estudar, ela quer se capacitar, ela quer sair uma pessoa melhor. Entendi. Ela não sabe qual é o próximo passo dela, ela não sabe qual que o que ela faz, o que ela estuda e nem onde. E aí a gente ajuda essa pessoa a desenvolver a carreira. Maravilha. Eu vou para um rápido intervalo. No segundo bloco, quero continuar falando um pouco mais dos serviços da Quero Educação, do produto Quero Bolsas. Por exemplo, eu vou querer saber hoje qual a variação de descontos que quem tiver interesse em acessar o site consegue encontrar e tudo mais. Pode ser? Tá bom. Ok. A gente vai para o nosso primeiro intervalo e voltamos em 1 minuto. A colônia de férias do Sindepres em Bertioga é sem dúvida o melhor lugar para o descanso e a diversão de toda a sua família. Localizada em frente à praia da Enseada, possui 36 quartos, cada um com capacidade para 4 pessoas. Todos equipados com TV LCD, frigobar e ar-condicionado e com uma vaga na garagem. Faça a reserva agora e comece a planejar o seu divertimento. Para você que não é associado, não perca tempo e associe-se para desfrutar desse benefício. Informações 0800 55 26 23 ou 11 31 13 0500 www.sindepres.org.br ou benefícios@sindepres.org.br. Estamos de volta com o Sindepres Entrevista, que conversa hoje com Sérgio Fiuza. Ele é diretor de parcerias da startup Quero Educação. A gente está falando aqui de oportunidades para fazer uma universidade no Brasil. Aliás, um tema assim, que está em ascensão, né, em função de todo esse momento complicado que a gente tem vivido. Sim. Educação é uma coisa que vai fazer diferença para o futuro de qualquer pessoa, né, Sérgio? Isso. Agora, retomando nossa conversa do primeiro bloco, eu queria que você explicasse, e aí, assim, falar de um jeito bem didático mesmo, para quem está nos assistindo, entender um pouco como funciona o portal Quero Bolsa, por exemplo. Então, lá, quem acessar, primeira coisa que eu queria saber, tem custos, né? Como é que funciona e qual é esse custo? Para o aluno garantir o desconto dele até o final do curso, ele vai pagar uma taxa única. Essa taxa varia conforme o curso que ele está escolhendo, né? Mas é uma taxa que, em geral, ele já tem o retorno daquilo que ele investiu em 2 meses. Não muda nada na história dele. Nada que vai inviabilizar. Isso. Se ele pagar no cartão, ele divide em 6 vezes. Então, para falar a verdade, ele já começa pagando menos. Sim, entendi. Depois ele paga muito menos. Entendi. E aí eu acho que agora sim a gente fala de uma questão que interessa bastante as pessoas, que são quais são os descontos que as pessoas podem encontrar, por exemplo, oferecido lá pelas universidades parceiras do Quero Bolsa. E qual é a variação desses descontos? Cada universidade pode escolher o desconto que ela coloca, né? Aquilo que faz sentido para ela. Então, a gente tem mensalidades com até 80% de desconto no site. É muito comum encontrar descontos de 20%, 30%, 40%, 50%, que já fazem a diferença, e já são a diferença entre você conseguir entrar na universidade ou não. Entendi. Muito bom isso. Sérgio, tem, por exemplo, uma demanda maior por determinados cursos? Vocês observam isso? Quer dizer, a plataforma permite isso? A gente observa. Quais são, assim, hoje as maiores demandas no Brasil? As maiores demandas no Brasil. Administração, direito são as maiores demandas. Hoje em dia nós estamos vivendo um crescimento de demanda muito grande na área de saúde. Então os cursos de saúde, aí todos, não é só medicina não, mas enfermagem tem subido, fisioterapia tem subido. Por outro lado, houve uma certa queda na demanda, que era alta, né, em 2014, mas hoje em dia já não é igual, que é engenharia. E aí teve uma queda. Mas basicamente não é... Está atribuído o que essa queda na procura da engenharia? Toda vez que a economia esfria, a engenharia afunda. E quando a economia esquenta, a engenharia decola. Ela é o termômetro de curto prazo da economia.
Isso tem a ver com o custo, por exemplo, de fazer uma faculdade de engenharia, é isso? Tem. Uma faculdade de engenharia hoje são 5 anos. Boa parte dos outros cursos são 4. Uhum. E quando o mercado desacelera, as pessoas elas começam a ter uma urgência maior. Então aí até alguns tecnólogos aceleram. Em vez de fazer a engenharia em toda, a pessoa faz um curso técnico em eletrônica para acelerar a entrada no mercado de trabalho, porque fazer todo aquele investimento para depois se formar num mercado incerto, as pessoas tiram o pé um pouco. Pensa um pouco antes, claro. Né? Então, e de certa forma, é isso que a gente lê. Saúde é um curso que, em geral, as pessoas tem uma estabilidade maior. A demanda por serviços de saúde ela é muito mais estável, ela não depende do mercado, de certa forma. Então, com isso, saúde é uma opção conservadora que as pessoas tendem a fazer em momentos de crise. Sérgio, hoje você consegue, não sei se os números estão aí todos na sua cabeça, mas hoje o site é acessado por quantas pessoas ao mês, por exemplo? Como é que tem sido hoje essa estatística? Deixa eu ver se é mais de 2 milhões. São mais de 2 milhões. São 15 milhões por semestre. 15 milhões por semestre. Hoje, mas eram 5 um ano atrás. Eram menos, eram 4 anos atrás. Então, não sei, esse dado não fica muito estável, né? Porque a gente está em crescimento. Está em crescimento tal. Mas hoje são 15 milhões. Agora, eu não sei também se você pode falar aqui pra gente, mas é sempre interessante pra gente medir aqui o crescimento da empresa, mas também com os números. Qual que é, por exemplo, o faturamento hoje da Quero Educação? Como é que vocês têm observado esse crescimento hoje? É um número que tem aberto? É um número público? É um número público. A gente está fazendo na casa de 25 milhões ano, mas é igual o 15 milhões que eu te falei agora há pouco. Né? No ano passado eram 5 milhões, a gente saiu para 25, a gente multiplicou por 5 o tamanho. Então é um número que ele é muito temporário, né? E é essa questão da startup que cresce muito, então a gente ainda não tem uma noção do valor que a empresa vai adquirir e tudo mais, justamente por não ter esse... A gente não sabe quando é que vai desacelerar, porque por enquanto a gente ainda é pequeno. A gente já tem parceria com as 700, mas ainda pode dobrar o tamanho de oferta. Existe mercado ainda para a empresa, né? E a gente vai falar dele já. Agora, tem uma coisa nova acontecendo, quer dizer, já aconteceu com a empresa, né? Eu quero que você conte aqui pra gente sobre a questão do investimento de uma empresa, que a empresa recebeu, né? Que a Quero Educação recebeu de uma empresa americana. E que os criadores da Quero Educação teve uma experiência de alguns meses no Vale do Silício. Conta pra gente aí como é que foi uma experiência fantástica, né? Para uma startup pequena, assim, eu não sei se sem muitas pretensões, mas tudo muito controlado, e receber, por exemplo, ser selecionado para participar desse programa foi incrível, né? Foi. Era um sonho, um verdadeiro sonho do time de investidores, né? Porque essa aceleradora, que é a iCombinator, ela é uma das principais do mundo. As empresas que ela acredita tem uma taxa de sucesso de 50%. Pode parecer pouco para quem não está familiarizado com os números, mas a taxa de mortalidade de startup é mais de 80%, se você pega números do Sebrae. Então, eles acreditarem no nosso potencial e acreditarem no nosso potencial mundial, né? Porque mercados em desenvolvimento, com vagas ociosas e um público que ainda não tem onde estudar e não consegue fazer essa aproximação, são vários no mundo. São vários no mundo. Muitos casos, são muitos casos, são muitos países que passam pela mesma situação do Brasil. Com uma baixa escolaridade, muitas universidades, uma demanda reprimida e faltando um trabalho de refinamento para apresentar toda a oferta para essa demanda. Então, eles acreditaram na gente, eles são muito grandes, eles investiram na Airbnb, investiram no Dropbox. São grandes empresas que todo mundo conhece. Vocês foram os únicos selecionados aqui no Brasil, é isso? No Brasil, para essa leva sim. Pra essa e eles já... sendo aprovados até o final. E eles já... é uma aceleradora que já tem um tempo de vida e nós somos só a segunda empresa brasileira que conseguiu a aprovação.
E aí os meninos passaram, dentro desse processo, né, de apoio dessa empresa americana, foi ter uma experiência, por exemplo, no Vale do Silício, né? Tem. O termo que eles usam é que a gente se graduou neles. Entendi. Então, a gente foi educado a como fazer uma startup de sucesso, como montar um modelo de negócio que seja aderente, funcione, seja perene, experiência com outras startups. Então, teve muita visita, né, que os fundadores fizeram em outras instituições, em outras empresas incubadas e que já até deram certo depois. Então, a gente conheceu o pessoal do Facebook, do Dropbox, e todos eles mostrando, quando a gente tinha que fechar parceria, era assim que a gente fazia. Entendi. Quando a gente tinha que administrar os nossos custos, única, era assim. Né? Nossa, com os melhores do mundo. Ô Sérgio, qual foi o aporte colocado por essa aceleradora americana na Quero Educação? O aporte, ele não é muito considerável, não. Em termos de valor de mercado, muito abaixo do nosso valor de mercado. Foi uma aposta que a gente fez, porque com isso a gente, apesar deles terem 7% do nosso business, a gente ia ter a marca deles, eles nos apresentando para outros investidores e tudo mais. Portas, né? Abrindo portas e tudo mais. Mas para eles foi uma barganha, eles pagaram acho que 30 vezes menos do que o valor ordinário. Mas ainda bem que foi uma porcentagem pequena, foi só 7%, então a gente recupera isso até em rodadas de investimento, que hoje em dia estão tendo vários grupos. Quando a gente chegou na graduação, né, deles lá, eles têm um Tinder, um aplicativo interno deles que mede o interesse dos investidores que estão vendo a formatura. Então tem um evento de formatura que o nosso CEO chega todo engomado e mostra quem nós somos, quanto nós crescemos e onde nós vamos chegar. E tiveram mais de 30 pedidos de reunião de fundos querendo fazer o próximo aporte e ser os próximos investidores majoritários do nosso negócio. Então foi fantástico. Bom, os meninos voltaram para casa assim com uma experiência única e assim com bastante coisa na bagagem, eu imagino, para o crescimento da empresa, a continuidade do crescimento da empresa no Brasil, né? No próximo bloco, né, a gente também já está indo aqui para o nosso último intervalo, a gente vai falar um pouquinho aí do futuro da Quero Educação, né? E se a gente tiver oportunidade, falar um pouquinho aí da questão da educação aqui no Brasil, ok? Vamos para o nosso último intervalo e voltamos já já. Com o conceito único de qualidade em atendimento, no que há de mais moderno no ramo de odontologia, o Centro de Referência Odontológica Sindepres deixará você de boca aberta. Nossa infraestrutura oferece atendimentos em todas as nossas 18 subsedes no estado, além dos consultórios em Santo Amaro, Salto, Bragança Paulista e Mogi das Cruzes. Para facilitar a vida do trabalhador, o Sindepres também possui os odontomóveis, veículos odontológicos totalmente equipados que atendem diretamente em seu local de trabalho. E para você que não é associado, não perca tempo e associe-se para desfrutar deste benefício. Mais informações pelos telefones 0800 55 26 23 ou 11 31 13 0500. Site www.sindepres.org.br. E-mail benefícios@sindepres.org.br. Centro de Referência Odontológica Sindepres, distribuindo sorrisos. Estamos de volta com o último bloco do Sindepres Entrevista, que conversa hoje com Sérgio Fiuza. Ele é diretor de parcerias da startup Quero Educação. A gente está falando aqui de oportunidades para fazer uma universidade no Brasil. Sérgio, agora eu queria que você falasse um pouquinho. Nós falamos aqui da criação, né, da Quero Educação, do produto da Quero Educação, como ele funciona, né, para quem tem interesse em fazer uma universidade no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho do futuro, né, especialmente depois dessa experiência, né, que os criadores da Quero Educação passou agora recentemente no Vale do Silício, esse aporte é recebido por essa empresa americana, enfim, volta para casa com lição de casa para fazer, e aí eu imagino que essa lição esteja relacionada ao futuro. E quais são esses projetos, por exemplo? A gente saiu com muitas missões lá dos Estados Unidos, né? A primeira delas é fazer melhor o que a gente já faz hoje.
É sempre faça o seu dever Tornar de casa mais eficiente. primeiro. E essa maior eficiência, ela vem na forma de mais informações para os nossos alunos. Então, o aluno tem a faculdade A e a faculdade B. Nós temos os preços, temos até bolsas nelas, mas por que a A e não a B, ou por que a B e não a A? Então, trazer informações, os diferenciais da faculdade, mais conteúdo que ajuda o aluno a decidir o que é melhor para ele. Então, isso é um dos principais deveres de casa que a gente tem, e, para falar a verdade, ele é o primeiro. Sim. Mas a gente também tem que expandir a nossa atuação, porque tem muita gente que precisa de educação. Muita gente. Em vários níveis. Então, hoje o nosso site ele é muito forte na graduação, então, e aí nos tecnólogos. Então, se alguém estiver procurando um tecnólogo para fazer em eletrônica, a gente oferece, já tem muito disso. Agora nós já estamos atendendo esse aluno mais... está numa fase da carreira mais avançada, então ele precisa de uma pós-graduação em recursos humanos, né? Quem não precisa? Sim, então, muitos, né? Quem não? Então, hoje a gente já tem, mas existe quem precisa de apoio para fazer cursos técnicos, a gente ainda tem um caminho a trilhar nisso. Existem os filhos que precisam estudar no ensino médio, existem as pessoas que podem melhorar a carreira através de um curso de línguas. Então, existe o Brasil, existe a Índia, existe a China, existem vários países onde as pessoas precisam de mais educação e em cenários parecidos, né? Onde tem oferta, tem a demanda e elas não se encontram. Então, a gente tem um caminho de expansão muito grande para outros setores. E para outro país, existe a ideia de expandir? Por exemplo, vocês atuam só no Brasil hoje? Hoje, só no Brasil. Países de língua portuguesa pode ser um caminho, principalmente na África, porque são países onde uma parcela significativa da população não tem estudo. Agora, Portugal, tem que estudar um pouquinho o modelo de Portugal para saber, mas eles também, só 20% têm ensino superior. E o Brasil é 16%, o índice não está muito longe, não. Então, venceríamos uma barreira linguística, aí tem que entender a regulação do país para ver. Países como os Estados Unidos tem uma série de regulações. Já tem essa. Então, a empresa ela estuda isso. Mas eu acredito que outros mercados nacionais, como ensino médio, venham primeiro. Sim, esses são projetos que são projetos de mais curto prazo. Mais curto prazo, né? E agora, assim, eu queria. É uma pergunta que parece desnecessária, mas é importante a gente falar, já que a gente está falando de oportunidade, a gente está falando de um modelo de uma empresa brasileira que tem dado certo, né? E que já por si só a história dela já é uma história inspiradora, né? E que essa empresa oferece oportunidades, né? Para quem quer estudar, fazer universidade no Brasil. Mas a minha pergunta é, qual que é o risco desse negócio de vocês hoje? E como é que vocês lidam com essa questão de possíveis riscos? Hoje o que a gente faz é aproximar o aluno da instituição. Se essa aproximação já acontecer de uma outra forma, aí a nossa contribuição ficou uma contribuição muito menor. E isso coloca o nosso negócio em risco. Então, num cenário no qual o governo começa a subsidiar valores das mensalidades e faz isso numa escala muito grande, aí realmente a faculdade pode ocupar todas as vagas dela com ofertas do governo. E isso aconteceu de alguma forma muito forte em 2014, então era sim um risco para o nosso negócio, mas em geral não é sustentável. Sim. Mas pode acontecer? Pode acontecer. Num governo um pouco mais assistencialista, a gente pode ter isso. E outras possibilidades, outras formas que no final reduzem a oferta que a gente tem no site. Então hoje o risco nosso por algum motivo, a gente não ter curso para ofertar. Está bem longe disso acontecer, né? A quantidade de parceiros subiu de 450 para 700 nos últimos 3 meses. Então, pelo contrário, né? As universidades que oferecem as vagas têm encontrado nos nossos serviços uma ajuda importante até para elas se manterem. Então, hoje esse risco está muito mitigado, vamos dizer assim. E como é que vocês têm estudado, por exemplo, essa questão da ampliação de parcerias, né? Então, você disse aqui no programa que nós temos hoje 2.000 universidades, né, particulares. E vocês são parceiros aí de pelo menos 700 a 800 universidades. Como é que é o planejamento para a ampliação dessa parceria, já que isso também demanda um baita trabalho, né?
É bem trabalhoso, é até a minha área na empresa, né? Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente mostra para a faculdade que ela consegue encontrar um ponto ótimo no preço das mensalidades dela, que ela não sabe que existe. Então, a gente coleta muita informação de demanda. Então, a gente consegue mostrar para a faculdade que se ela trabalhar com a gente e oferecer uma bolsa de 30%, 40%, com a quantidade de alunos que serão trazidos para ela vai faturar mais. É um bom negócio. É um bom negócio. Então, todo o trabalho de convencimento de parcerias ele está ancorado nesse fato de que é um bom negócio para a faculdade. E os nossos dados são tão ricos, são 15 milhões de acessos, e a gente faz um trabalho de pesquisa em cima desses acessos para entender o poder de pagamento, quanto que os alunos conseguem pagar, qual que é a realidade brasileira. E o FIES, ele bagunçou essa realidade, porque ele fez com que os alunos achassem que eles só iam ter que pagar a faculdade lá na frente, então eles conseguiriam pagar qualquer valor no futuro. Exatamente. E isso bagunçou a realidade. Aí, é um outro quadro totalmente diferente hoje. É um outro quadro. Hoje, né? Então hoje o aluno é sensível a preço, então ele não estuda se ele não dá conta. Então a gente consegue trazer para as faculdades os números para que elas percebam claramente onde ela tem que colocar os preços de forma a ter sucesso. E aí cada novo semestre elas participam, trabalham conosco, veem que fez sentido, expandem a atuação, usam até as nossas sugestões, e a quantidade de cancelamentos é menor do que 1% ao mês, que é muito baixo para serviço. Muito baixo. Ou seja, realmente é um bom negócio. É um bom negócio. Sérgio, eu não fiz essa pergunta inicialmente, ela deveria ter sido feita lá no primeiro e segundo bloco. Hoje, concretamente, qual é o número de novos ingressantes em universidades, parceiros de vocês? Obviamente que eu imagino que a plataforma de vocês permite saber qual é esse número hoje de novos ingressantes. Eu não sei se você consegue, se o sistema consegue, por exemplo, diferenciar quem são as pessoas que estão procurando vocês em função do problema do FIES, né? E quem é aquele novo interessado, estudante que vai entrar na universidade hoje. Vocês têm esse número hoje? Então, de alunos, de possíveis interessados e tudo mais? Temos alguns. E ele também deve ser crescente, né? Todos eles são crescentes. Primeiro, explicando um pouquinho da história, o site ele foi muito posicionado para as pessoas que já estavam no mercado de trabalho e depois elas voltavam do mercado para entrar. Então, enquanto o padrão é uma média de idade de 20 anos entrando na faculdade, 21, porque você tem muita gente com 18, 19, que é o pico, e depois você tem uma cauda, e aí então a média é 22, a nossa média de entrantes está nos 24, 25 anos, então é um público que até tem muito mais a ver com o perfil do sindicato. Nesse público, a gente já está trazendo a gente já trouxe até hoje, a gente já beneficiou mais de 85 mil alunos na nossa história. E desses, uns 40 foram nos últimos 12 meses. Então, isso mostra como que está crescendo, né? Então, a gente acha que ainda vai contribuir muito com isso. Hoje a gente ainda é relativamente pequeno, esse número é cerca de 1,5% de todos os ingressantes no ensino superior, mas a gente ainda vai aumentar esse número, né? Para a gente encerrar, eu queria que você falasse do aspecto social desse projeto, porque ele tem um cunho social muito grande, né? E como é que os criadores, vocês que fazem parte dessa equipe, pensa, isso é o início ou faz parte do processo de democratização da educação brasileira? Vocês estão contribuindo? Como é que vocês enxergam a participação de vocês dentro desse processo de democratização? A gente enxerga até como uma obra social, para dizer a verdade, porque isso é muito interessante, né? O nosso CEO ele sempre fala umas frases que são o aluno em primeiro lugar. Aluno em primeiro lugar. Então, às vezes ele coloca a empresa inteira no headphone para atender os alunos, para não dar fila na nossa
no nosso atendimento e para a gente sentir essa necessidade do aluno. Então, isso nos traz uma realidade de gente que encontrou o Quero Bolsa e saiu das drogas. Uhum. Que encontrou o Quero Bolsa e, graças a isso, ele conseguiu mudar de vida. Então, é gratificante. Não, a gente contabilizam isso, né? Nos nossos sites Inúmeros. tem vídeos, tem alguns materiais que a história é contada pelos alunos, né? Então, pelos usuários, poxa, né? Pelos mudou a estudantes. minha vida. Então, o convite mude a sua vida também. E a empresa tem consciência dessa responsabilidade, tem dessa consciência. Transformação, né? Tem consciência. E vive essa consciência, porque todo dia tem aluno agradecendo, falando, olha, graças a vocês eu estou realizando o meu sonho. E há uma preocupação por parte dos criadores desse lado social. Então, é também uma preocupação. É a preocupação. Não só a questão do business, por exemplo, né? A boa parte da preocupação está nisso, em fazer o que faz sentido para as pessoas, o que agrega valor de verdade no mundo. Então, isso é muito vivo. Mais do que a gente às vezes imagina, né? Bom, agora para encerrar de vez, queria que você deixasse aqui o site, quem tem interesse em acessar, conhecer melhor como é que funciona esse serviço do Quero Educação ou mesmo do Quero Bolsa. Você fica à vontade aí para deixar. Tá. É super simples para a pessoa mudar a vida dela e começar a estudar. É só ela acessar www.querobolsa.com.br e aí o site vai conduzir, a pessoa tem essa opção de escolher qual curso ela quer fazer, qual modalidade, se ela quer presencial ou à distância, se é uma graduação, uma pós, aí ela escolhe o curso e o nosso site vai mostrar todas as opções que ela tem. Inclusive, ela pode escrever até o endereço da casa dela ou o endereço do site da empresa dela, que é onde ela quer estudar, e a gente ajuda a localizar a faculdade que é próxima, que é boa e que cabe no bolso. Perfeito. Muito obrigada pela participação, parabéns aí pelo projeto, pela iniciativa. Eu achei bem interessante e eu acho que ficou aí, o recado foi dado, né? Então, eu realmente estou torcendo aqui para que Quero Educação continue crescendo, continue recebendo aí apoio de outras empresas, para justamente a gente aumentar, né, a questão, democratizar realmente a educação no Brasil, porque a gente precisa muito disso. Para um país mudar, a educação tem que estar em primeiro lugar, não é verdade? Concordo, Cleide. Muito obrigada, Sérgio. A todos que nos assistiram, um grande abraço e até o próximo programa.